Olá, meu nome é Stephanie Contígio, eu sou aluna da Agronomia do quarto ano na Universidade Estadual de Londrina. Eu possuo bolsa de iniciação científica pela Fundação Araucária e a minha orientadora é a professora doutora Renata da Rosa, do Departamento de Biologia Geral. O meu trabalho é o estudo da suplementação com soy protein no bicho da seda. O bicho da seda ele é um inseto de origem chinesa e ele é responsável pela produção dos fios de seda. A partir do seu casulo, o Brasil ele é considerado o quinto maior produtor mundial dos fios da seda. E a seda brasileira ela é reconhecida internacionalmente pela sua alta qualidade. Os produtores, eles para a alimentação dos insetos, eles utilizam exclusivamente as folhas de amoreira como um alimento, sendo ela importante como seu teor de proteína. E uma estratégia importante para a manutenção da qualidade nutricional é a suplementação proteica na alimentação das lagartas. Uma opção de suplementação proteica é o soy protein. Diante disso, meu trabalho se objetivou a avaliar os possíveis efeitos da suplementação proteica na alimentação do bicho da seda, como essa suplementação pode influenciar no crescimento larval e, consequentemente, na produção de casulos. Foi realizada a criação de 800 larvas, que foram separadas em 4 grupos experimentais, sendo o controle mais água, o tratado 1 com a soy proteína 10% e o tratado 2 com a soy proteína 15%. Durante o experimento, as larvas elas foram pesadas no primeiro, no quarto e no sexto dia do quinto Inster. Após a realização do experimento, foi feita a análise mecânica dos fios da seda e também as análises estatísticas. Foi observado que o consumo total de folhas durante o quinto Inster foi de aproximadamente 550 gramas por grupo, não apresentando variação significante entre os tratamentos. A presença da proteína não alterou a ingestão foliar e ela foi tolerada por 100% das lagartas, e também não acarretou nenhum dano morfológico. A taxa de mortalidade foi nula para todos os grupos experimentais, e estes resultados sugerem que a hidratação foliar pode favorecer a ingestão foliar. Esse é o gráfico que representa a média de ingestão total de folhas de amoreira que foram consumidas durante o quinto Inster no desenvolvimento das larvas. Então, nessa imagem, no gráfico A, nós podemos ver a progressão do peso corporal das larvas no primeiro, no terceiro e no sexto dia do quinto Inster. Nós podemos observar que no dia 1, todos os grupos se apresentam com médias semelhantes. Já no dia 3, nós podemos observar que o grupo controle ele se apresenta abaixo da média dos demais grupos. E no dia 6, o grupo controle mais água ele se apresenta superior aos outros grupos. Isso pode nos levar a dizer que a hidratação foliar ela é benéfica para a produção do inseto. Nos gráficos B, C e D, eles indicam o peso total dos casulos, o peso da casca e o peso da crisálida nos grupos experimentais. E analisando ele, nós também podemos dizer que a hidratação e a suplementação com a soja são positivas sobre a produção da seda, que está presente nos casulos. Aqui nesses gráficos estão representados o ensaio mecânico que foi feito. Então, no primeiro é a força máxima atingida pelos fios de seda, o segundo a tenacidade e o terceiro o alongamento de fios. No primeiro, houve uma tendência de aumento da força máxima, porém não houve diferença estatística entre os grupos. Na figura que diz sobre o alongamento dos fios, também não houve uma diferença significativa. Já em relação à tenacidade, que é a figura B, a soja 10% ela apresentou uma diminuição. Porém, os outros grupos mostram que a suplementação e a hidratação não afetaram a tenacidade. Diante disso, nós podemos concluir que a suplementação proteica de 10% e 15% elas influenciaram significativamente no ganho de peso das larvas e dos casulos em relação ao grupo controle. No entanto, não houve diferença significativa no ganho de peso de casca do casulo entre os grupos suplementados e o grupo que recebeu a água. Então, sendo assim, nós sugerimos que a hidratação é essencial no processo de ganho de peso e rendimento dos casulos de seda. Esse foi meu trabalho. Quero agradecer à Fundação Araucária por todo o suporte financeiro e à UEL pelo suporte físico.